pessoal, agora vamos gravar um segundo vídeo. O primeiro estava usando bullet points. Quem não sabe o que é bullet points, basicamente são marcos, aquelas marcações que usamos em textos para meio que seguir um roteiro. Agora esse daqui eu já vou gravar mais naturalmente. Para não seguir um roteiro, eu só estava lendo aqueles bullet points e tendo que raciocinar o que eu tinha que falar, mas agora vai ser mais naturalmente. Como me apresentei anteriormente, agora posso explicar mais sobre mim, mais coisas que eu já fiz. Desde quando me entendo por moleque, eu sempre enveredei para o empresariado geral. Comecei vendendo geladinhos, salgados pela rua quando tinha uns 6 anos de idade. Desde então nunca parei de trabalhar. Não sei o que é ficar sem trabalhar e sem estudar. A vida toda trabalhando e estudando. Aí passei por meu primeiro emprego, assim, que pode falar emprego, que eu fiquei fixo em um lugar, sem ser os bicos e as coisas que eu fazia por fora desde novo. Eu tinha 11 anos de idade, trabalhei no mercado, foi até os 12, aí aos 14 entrei na prefeitura, trabalhei no almoxarifado da minha cidade até os 16, aí passei por várias coisas, trabalhei desde a roça, posto de gasolina, trabalhando como cobrador, um emprego horrível, cobrador. É, trabalhei em marcenaria durante 2 anos. Aí, por falta de dinheiro, quando consegui meu primeiro computador, tive que aprender a mexer com manutenção. E foi onde entrei na área de informática como um monte de moleque que não tem muita grana, né? Aí fui mexendo em manutenção, instalação de internet, aprendi a fazer site sozinho, HTML, PHP, etc. Aprendi a programar sozinho, aí, mexi com loja virtual, ganhei dinheiro durante um tempo com dropship e também fazendo site para as pessoas. Isso daí é uns 13, 14 anos atrás. Aí tive minha empresa de marketing, que fazia um marketing interno para a cidade, uma lista virtual também, fazia sites, cartões, mexia com fotografia. é, Cheguei a fazer marketing pago para as pequenas empresas. Deu certo, tinha uma sociedade que ia até muito bem. Aí, como deu muito certo a empresa, os sócios tiveram outras oportunidades, foram por outro rumo. Aí fui mexendo meio que sozinho, só que eu nunca fui aquele cara de dar a cara e vender. Era o cara que fazia o mais por trás, né? Construía as coisas, tinha as ideias e construía. E quando fechava os acordos, eu ia atrás, fazer as fotografias, ia conversar com os clientes. Mas não era, não que eu não venda bem, mas eu não gostava de vender. Acho meio chato isso. Sempre vendi melhor no virtual. Eu lembro que mais ou menos em 2015 eu criei um site pegando conteúdos gerais. Não, antes desse, vamos voltar um pouco para trás, 2014, eu criei um site classificados. Fui atrás do pessoal, tentei anunciar, não estava certo de jeito nenhum, ninguém não dava anúncio nenhum, era moderado, eu coloquei. O que eu fiz? Tirei a moderação, larguei lá, subi um punhado de anúncios dessas plataformas de venda de afiliados e tal, deixei lá quieto. De repente, passados uns meses, começou a pingar dinheiro, achei estranho, fui ver porque estava pingando dinheiro. Aí descobri que, tipo, o povo tava enchendo de anúncio. Aí quando fui ver o tipo de anúncio, tirei o site no ar, porque o povo tinha anúncio de tudo, desde primas e outras coisas que vão deixar quieto. Então aí eu preferi tirar do ar do que ganhar dinheiro com aquilo. Daí foi onde eu construí esse outro site que eu coloquei um conteúdo educativo, mais essas propagandas. Aí esse site aí ficou me rendendo uma renda recorrente de 2015 a 2022, quando eu vendi o domínio por uns mil e poucos reais. Aí, tipo, tinha mês que dava R$ 60, um mês ruim, mas tinha mês que dava uns mil, então era uma graninha caindo de vez em quando. Então era uma renda semi-passiva, não chegava a ser totalmente passiva, mas era uma semi-passiva. Eu tive voltando para quando mexi com dropshipping, ganhava que lá, tipo, o dinheiro que eu colocava no Google, eu dobrava ele. Então, tipo, quando testei, comecei com R$ 20, depois 40, fui subindo, foi assim mais ou menos meio ano. Teve uma regra que fizeram isso daí na virada de 2013 para 2014, que começou a atrasar as encomendas, e como eu usava o PagSeguro, fiquei um pouco com medo de ter que ressarcir, porque começou a ter caso disso, saí enquanto estava no lucro, mas com a estrutura montada foi onde eu montei a minha antiga agência, que funcionava muito bem. Então, tipo, criação de sites, desenvolvimento e tal, essa área de TI a vida toda. Aí eu falei, fiquei sozinho lá na empresa, aí veio a pandemia, foi onde comecei a dar uma fracassada, né? Não é que deu uma fracassada, eu estava enveredado para outras áreas que não muito lucrativas. Eu sempre tive disso, eu sempre ou cheguei muito cedo na ideia, ou cheguei meio, não vou falar tarde,
Acho que sempre acho que o meu problema foi chegar cedo nas coisas. Mas depois disso eu fui atrás de uns concursos. Atualmente trabalho como assessor de tecnologia em um grande banco, como já disse. Já mexi com investimentos, ganhava bem na bolsa, apesar de pouco dinheiro, tipo, chegar a fazer 140, 230% no ano. Só que fiz uma pequena caca que foi mexer com opções. Aí eu fui fazer day trade com opções. Nos primeiros 3 meses dei bem. Cheguei a fazer tipo 12.800 em um dia. Mas a confiança foi subindo, a arrogância também, que a gente cria isso, né? Infelizmente. A gente tem que. Coisas que eu acho que a gente tem que largar um pouco é arrogância, vaidade, orgulho, porque essas coisas são entraves. Aí quando você fica muito confiante, é onde você começa a errar. É tipo um apostador. O cara, tipo, começa a ganhar todos os jogos, se sente confiante demais, aí começa a fazer apostas maiores, mais descuidadas, começa a dar brecha. Foi isso que aconteceu, apesar de eu ter notado alguns padrões meio incorretos na época. É, hoje em dia eu caço mais coisas mais seguras. Falei que nunca mais ia fazer day trade, mas teve uma época na pandemia eu tava meio desesperado, peguei US$ 30 daquela corretora, que não vou falar o nome, que tipo, dava US$ 30 para você cumprir algumas metas, aí você podia retirar. Aí eu consegui gerar uma boa grana onde paguei minhas contas. Quando eu falo day trade forex que eu fiz, usando a alavancagem de 100 a 200 e mexendo os pares de USD e dólar e euro. Cheguei a mexer com essas coisas também. Então, tipo, sempre tive renda sem passivas, trabalhando por conta, autônomo. Hoje que eu tô num emprego formal, mas ainda faço minhas coisinhas por fora. Faço um extrinha que não é muito, mas estou buscando outras coisas que com o tempo podemos ir conversando. Vocês podem dar ideias. Eu tenho conhecimento de várias áreas da TI, como falei, do marketing, construção de lojas virtuais, vendas, programação, dependendo do tipo de linguagem, o que usa, IA também, as tendências, onde estão sendo usadas, como estão sendo usadas, como ganhar dinheiro com isso também. A ideia é fazer uns vídeos de IA também para fazer uns testes no futuro. Eu, basicamente isso. Esse aqui é o segundo vídeo para ter. Estou fazendo logo 2 minutos depois do primeiro. Talvez eu faça um terceiro ou quarto hoje ainda, por isso que eu vou estar com a mesma roupa, a mesma cara, mesmo tudo. Somente para ter alguma coisa no ar e para ver como vai ser o giro. Então é isso aí, muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo.